Olá, acadêmicos da Tapajós Edu e outras pessoas amantes da boa produção do conhecimento. Eu sou o professor Frank Souza e hoje estou aqui para tratar sobre a estruturação do ensino superior e a LDB 9394/96. O que esta lei tem a nos falar sobre a estruturação do ensino superior brasileiro? Quero, antes de tudo, apresentar duas obras que, ao meu ver, são fundamentais para as nossas práticas pedagógicas. Estou falando isso mesmo com quem pretende ser professor na universidade ou na educação básica e para quem já é professor na educação básica. Quero apresentar para vocês LDB Fácil, do nosso amigo Moacir Alves Carneiro. Ele apresenta todos os artigos da LDB e para cada artigo ele apresenta uma análise, uma resenha, um texto explicativo com inúmeras pesquisas, números, estatísticas e outros autores também abordam sobre cada artigo. Então fica muito fácil aprender a LDB e aplicá-la no nosso dia a dia. Quero também apresentar José Carlos Libânio, grande educador, grande autor, nesta obra didática. Aqui ele faz um panorama da didática, né? Que didática precisamos ter na educação básica, no ensino superior, em quais cursos, como planejar, como avaliar. Enfim, José Carlos Libânio nos dá grandes dicas nesta obra que se chama Didática. Iniciando nossa conversa, nós temos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394, de 20 de dezembro de 1996, no seu artigo 1º, apresenta a finalidade da educação escolar. A educação escolar brasileira, ela deve preparar para dois caminhos, para o mundo do trabalho e para a prática cidadã. Isso nós não podemos perder de vista, seja a escola de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, seja a instituição de ensino superior. Nós não podemos perder de vista que a educação escolar brasileira, ela visa o preparo para a prática do trabalho e o preparo para a prática da cidadania. Que nós possamos realmente estar sempre atentos a esses caminhos que precisamos percorrer juntos. Nós, professores, juntamente com os nossos alunos ou acadêmicos, no caso da instituição de ensino superior. Nesta LDB, do artigo 43 ao artigo 57, trataremos justamente sobre o ensino superior. São os artigos que são responsáveis para fundamentar toda a estruturação do ensino superior. No artigo 43, eu quero chamar a atenção para o que vai falar sobre a finalidade. A educação superior tem por finalidade. Aí nós vamos encontrar 8 pontos interessantíssimos sobre a finalidade da educação superior. O inciso 1º vai nos dizer o seguinte: estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Ora, não há como negar que as instituições de ensino superior, elas precisam estar pautadas justamente no pensamento reflexivo, né, no desenvolvimento do espírito científico. A academia, ela é para isso, para o desenvolvimento cultural, científico e reflexivo. Instituições de ensino superior que se prezam não podem jamais ficarem fora desses 3 caminhos. Há necessidade disso. E nossa sociedade, no século XXI, como tem carecido sobre essas demandas reflexivas, científicas e culturais. Nós precisamos realmente, enquanto professores, estarmos justamente contribuindo para com essas situações, com essas demandas. Como finalidade também da educação superior, nós também vamos encontrar incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Não é diferente da escola da educação básica.
as universidades, as faculdades e os centros universitários também precisam estar alinhados, conteúdos científicos acadêmicos, com a vida dos acadêmicos, com a sociedade. O que eu tenho aprendido na academia que faz interferência na minha realidade social? O que eu tenho aprendido nos cursos de letras, de pedagogia, cursos de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, nas graduações de uma maneira geral, na especialização em educação especial inclusiva, em psicopedagogia, em gestão e coordenação pedagógica. O que eu tenho desenvolvido nessa academia e que tem servido na hora, lá na prática social, na realidade social. Toda instituição de ensino superior, ela precisa ter essa finalidade. Ela precisa justamente estar alinhada entre o que se faz na academia e o que se faz na vida em sociedade. Um outro inciso, meus amigos, que me chama muito a atenção é o último, que vai nos dizer assim: atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. Está muito bem claro o que nos aponta a LDB 9394/96, que o ensino superior precisa estar articulado com a educação básica. Por muito tempo, ao longo da história da educação, nós sempre constatamos uma lacuna muito grande entre a educação básica e o ensino superior. A LDB é muito bem clara em nos dizer que ambas precisam estar juntas, precisam trabalhar juntamente com pesquisas pedagógicas, trazendo a academia, misturando, na verdade, a teoria e a prática. Então, a educação básica, ela precisa estar alinhada com o ensino superior. Isso não pode ser descartado. E é obrigação, como está na LDB, que acabamos de ouvir, é obrigação das IES realizarem este grande desafio e trazer justamente este alinhamento, né, entre educação básica e ensino superior. Prosseguindo, nós vamos encontrar no artigo 44 assim: a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Então, é notório como se dá a estruturação do ensino superior brasileiro. Então, nós vamos encontrar no ensino superior, primeiro ponto, os cursos sequenciais. Os cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio. Então, esses cursos sequenciais, eles são cursos de nível superior, mas não têm a mesma consonância, né, o mesmo caráter, digamos assim, de graduação, mas são cursos de nível superior. Então, o que esses cursos sequenciais procuram estabelecer, né? Uma formação específica com um dado campo do saber e não com a área do conhecimento. Então, nós sabemos que cada área do conhecimento e suas habilitações tem ramificações. Então, esses cursos sequenciais, eles são justamente para funilar um pouco, para pegar um pequeno braço, né, uma ponta daquela área maior. Então, o campo do saber é determinado ali nesses cursos sequenciais, que são cursos rápidos, de 1 ano e meio, 2 anos, né? São cursos bem menores em quantidade a carga horária, né, em relação aos outros. O segundo item é a graduação. É a graduação aberta a candidatos que tenham ensino médio, né? E um grande exemplo do que nós temos aí é o Enem. Né? O Enem é uma abertura para os cursos de graduação em quase que todas as instituições de ensino superior no país. E quando o aluno termina o ensino médio, vai procurar fazer essa graduação.
A graduação no Brasil tem em 3 situações. A licenciatura, que são todos aqueles cursos voltados para que o diplomado ministre aula na educação básica, desde a educação infantil ao ensino médio. Né? Então, as licenciaturas em português, em matemática, em história, geografia, licenciatura em biologia, licenciatura em ciências, a pedagogia, né, de 1º ao 5º ano, na educação infantil, o curso normal superior também. Enfim, as licenciaturas, elas têm como finalidade formar o sujeito para ministrar aulas no ensino básico, educação infantil ao ensino médio. Um outro tipo de graduação é o bacharelado, né? É o grau do diplomado formado em determinado campo do saber para atividade profissional, acadêmica, cultural. Quem faz um curso de graduação bacharelado, ele não pode ministrar aulas na educação básica. Ele não pode ser professor na educação básica. Ele pode vir a ser professor no ensino superior. Claro, desde que tenha uma especialização, um mestrado, um doutorado, enfim, vai depender lá das políticas, né, do regimento das IES e do próprio MEC, claro, né. Então, o bacharel, como nós chamamos, ele não pode ministrar aula na educação básica. Ele trabalha, né, no mercado, aí fora, exercendo a atividade profissional mesmo. Por exemplo, o bacharel em Direito, o bacharel em Enfermagem, o bacharel em Medicina, o bacharel em Serviço Social e assim por diante. Um outro caso também da graduação é o tecnólogo. Então, o tecnólogo é o grau recebido pelo diplomado com competências para atuar em áreas específicas. Então, a graduação tecnológica, como também nós chamamos, prepara a pessoa para atuar de uma maneira mais técnica, digamos assim, de uma maneira mais específica. Por exemplo, nós temos a graduação bacharelado em administração. Dentro da área da administração, nós temos o gerenciamento de empresas, o gerenciamento do RH, da contabilidade, o marketing. E, de repente, o candidato, a pessoa, ela pode escolher o curso de graduação, né, tecnólogo em gestão de empresas, em marketing profissional, pessoal, digital, né, enfim. Então, nós temos esses 3, os cursos de licenciatura, os cursos de bacharelado e o curso de tecnólogo. Então, são os 3 tipos de cursos de graduação que nós temos no ensino superior. 4 anos, licenciaturas, bacharelados 4, 5, 6 anos, tecnólogo 2 anos, 2 anos e meio, 3. Então, nós temos, claro, todas as legislações, além da LDB, que vão reger, né, cada curso desse. A outra etapa é a pós-graduação, que você está fazendo aí, né? Temos 2 tipos de pós-graduação. A pós-graduação lato sensu e a pós-graduação estrito sensu. Pós-graduação, como o nome já diz, após a graduação. Para cursá-las, há necessidade e obrigatoriedade de termos uma graduação. Então, nós vamos encontrar primeiro a pós-graduação lato sensu. Lato sensu quer dizer um amplo conhecimento, uma determinada área. Então, nós temos, por exemplo, o curso de pedagogia, a licenciatura em pedagogia. Aí, dentro da pedagogia, nós temos a pedagogia empresarial, a pedagogia hospitalar, educação especial inclusiva, psicopedagogia, clínica institucional, a gestão educacional, a coordenação pedagógica, enfim. São muitas áreas, ou sub-áreas, melhor dizendo, dentro da pedagogia. Então, nós podemos escolher um curso de pós-graduação lato sensu para cursar. Um curso com carga horária mínima de 360 horas, e aí a gente se torna especialista em uma determinada área. As pós-graduações lato sensu nós temos
MBA, residência médica e as famosas especializações. Você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, está fazendo, se for da Tapajós Edu, a pós-graduação Lato Sensu em nível de especialização, educação especial inclusiva, gestão, supervisão e orientação educacional e psicopedagogia clínica e institucional. E além de muitas outras especializações que nós temos pelo mundo afora, inclusive na própria Tapajós Edu. Pós-graduação Lato Sensu, ok? Pós-graduação estrito sensu, conhecimento mais restrito. E aí, a pós-graduação estrito sensu, nós vamos ter o mestrado, nós vamos ter o doutorado e nós vamos ter o pós-doutorado. Né? O mestrado, geralmente, de 2 anos, com disciplinas específicas, mestrados em várias áreas do saber pelo Brasil afora. Existe o mestrado acadêmico, de um cunho mais científico, mais para a academia. E temos também o mestrado profissional, que alia a prática, né, profissional, o laboratório ali, o dia a dia profissional, com os conhecimentos científicos. Então são, digamos, 2 modalidades de mestrado, mas que possuem o mesmo peso, academicamente falando. Né? No concurso público, progressões, conforme os PCCRs de cada rede, enfim, o mestrado é o mestrado, seja ele acadêmico, seja ele profissional. Além do mestrado, nós vamos ter o doutorado, com 4 anos, né? Geralmente 4 anos, doutorado também em várias linhas, também tem o doutorado acadêmico, o doutorado profissional, conforme as mesmas especificidades do mestrado que eu acabara de explicar. E o doutorado também, né? A pessoa realmente recebe o título de doutor, né? Um título acadêmico. Então a pessoa, ao terminar o doutorado, é doutor em alguma situação lá no que fez, né? Na demanda que escolheu. Mestrado e doutorado são pesquisas científicas, pesquisas acadêmicas, né, que vão procurar estabelecer, perceber problemáticas aí na sociedade, tentar trazer resoluções e um arcabouço teórico, é claro, a respeito dessas problemáticas. E o pós-doutorado é um nível logo após o doutorado, né, de uma questão de estágio, de apresentação de um trabalho, né, que também não deixa de ser uma questão acadêmica. E aí sim, a pessoa chega, na estruturação do ensino superior, chega a essa questão final, né, digamos assim, da educação escolar. Infelizmente, e aqui eu quero abrir esse parêntese, a Amazônia, o norte do país, ainda está muito longe, com uma lacuna muito grande em termos de pós-graduação, em relação para as outras regiões brasileiras, não só de pós-graduação, como também de graduação e das próprias IES. Né? Aqui mesmo em Parauapebas, nós só vamos encontrar um único mestrado na cidade, na Universidade Federal Rural da Amazônia, um mestrado em agronomia. A universidade mais próxima com mestrado aqui de Parauapebas é a Unifesp, a Federal do Sul e Sudeste do Pará. Lá nós encontraremos cursos de mestrado. Depois, mais próxima, em Araguaína, no Tocantins. E depois, lá em Xinguara, tem um mestrado em História, também pela Unifesp. E em Belém, nós vamos ter mestrados e doutorados. Poucos ainda. Não é todo mundo que consegue ingressar nesses mestrados e doutorados, né? Infelizmente. A gente precisa ainda de políticas públicas com mais precisão para a região amazônica, né? Para o norte do país. Precisamos ainda que nossos governantes possam olhar com um olhar mais reflexivo, crítico, né? Para essa região que precisa produzir conhecimento. As instituições de ensino superior, assim como as escolas também de educação básica,
elas são campos, celeiros de produção do conhecimento. Todo momento, nas instituições de ensino, nós estamos construindo, reconstruindo conhecimento. Isso nós não podemos perder de vista. Governo nenhum pode nos tirar isso. Nós precisamos lutar por instituições de ensino superior que continuem produzindo conhecimento para esta sociedade contemporânea, para nós que vivemos em sociedade. Quero apresentar, depois dessa explanação, e eu vou acompanhar aqui pelo computador, um censo da educação superior, MEC, né, Ministério da Educação, no ano de 2017. Então, muita atenção com esses dados. Por regiões. Olha, no Sudeste, em 2017, nós estávamos com 156 instituições de ensino superior públicas e 965 instituições privadas. No Nordeste, nós temos 66 IES públicas e 451 privadas. No Sul, 31 públicas e 374 privadas. No Centro-Oeste, 19 públicas e 221 privadas. No Norte, onde nós estamos, 24 instituições públicas e 141 instituições privadas. Vamos ver o total? Como é que ficou isso? Sudeste lidera, como sempre, 1.121 instituições de ensino superior. Nordeste, em segundo lugar, 517 instituições. Sul, 405. Centro-Oeste, 240. E no Norte, 165 instituições de ensino superior. Somente. Porque se nós olharmos para a demanda que a região Norte é gigantesca, como nós já sabemos que não tem como a gente não olhar para esses números e sentir a falta e perceber a lacuna que há e que é uma lacuna muito grande, né, entre essas outras regiões e o Nordeste. Nós estamos sim carentes de instituições de ensino superior. Não é uma realidade somente de Parauapebas, mas é uma realidade do norte do país. E como nós já falamos agora há pouco, instituições de ensino superior provocam mudanças, provocam produção do conhecimento. E por que não ter mais no norte? Por isso que nós precisamos sim lutar, precisamos produzir mais conhecimentos, precisamos pensar muito bem em quem nós estamos aí colocando, votando, que proposta nós temos, que políticas públicas nós temos para o desenvolvimento científico acadêmico no norte do país. Né? Cadê as nossas universidades? Se nós formos olhar aqui no Pará, nós vamos ter a UNAMA, Universidade da Amazônia, a UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará, a Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Universidade Federal e Rural da Amazônia, UFRA, e a Universidade Federal do Pará, UFPA, UEPA, Universidade Estadual do Pará. 6 universidades. Nós vamos ter, é claro, no Pará, centros universitários e vamos ter também faculdades, como é o caso da Faculdade Adelina Moura, a qual nós estamos cursando as nossas especializações. Mas se nós olharmos para a amplitude de uma universidade, né, que é um universo de conhecimento, digamos assim, nós vamos perceber que nós temos pouquíssimas universidades. No Sudeste, nós temos universidades, inclusive, municipais. Universidades municipais, que não é a nossa realidade. Né? Então, nós que vivemos aqui no Norte, nós nos sentimos, eu pelo menos me sinto assim, né? Não sei você, mas eu acredito que sim, a gente ainda vê uma lacuna muito grande, né? Um espaço gigantesco em terminarmos uma graduação
irmos para uma especialização, desta especialização até o mestrado, um doutorado, há um abismo, algo muito gigante. E aí a gente precisa rever isso. Quantos de nós não precisamos cursar um mestrado, cursar um doutorado? Claro que precisamos. Né? Precisamos renovar os nossos conhecimentos, reconstruir conhecimento, produzir conhecimento. Nós não podemos ficar parados só trabalhando. Nós precisamos aliar o trabalho, a prática cidadã, as pesquisas científicas, as pesquisas pedagógicas. Precisamos estar pensando nisso. Né? Então, portanto, nós vamos ter o ensino superior, né, nesta modalidade, digamos assim, é um nível da educação formal, cursos sequenciais, as graduações, as pós-graduações e faltou a extensão. Toda instituição de ensino superior, que se preze, sempre digo isso, precisa promover cursos de extensão, levar para a sociedade algo. É workshop, é congresso, são cursos. Né? Nós temos uma prática muito boa na própria Tapajós Edu, com FADEMA, que são os workshops que nós organizamos durante o ano e levamos para a comunidade de maneira gratuita. Né? Então isso é interessante. A própria Unifespa oferece cursos de Libras para a comunidade, cursos de Braille. Então isso são cursos de extensão que as instituições de ensino superior precisam dar uma resposta para a sociedade. Né? Então elas precisam promover a extensão. Então o ensino superior brasileiro, né, dentro da LDB, se estrutura nesses cursos sequenciais, nas graduações, nas pós-graduações e na extensão. E você, dependendo do regimento, do edital, né, dependendo da legislação que percorre aí, você pode já estar, de repente, ministrando um curso, ministrando aulas no ensino superior. Né? Você precisa, claro, ter uma especialização, um mestrado, um doutorado. Há instituições que ainda pegam os mestres, há instituições que de repente pegam especialistas. Esses dias mesmo eu estava vendo um edital de uma universidade e aí estava pedindo a graduação em medicina e a residência médica somente para ministrar aula no ensino superior. Então vai depender aí da realidade de cada instituição. Né? Mas de praxe, a especialização é bom a gente ter para a gente de repente começar a pensar em ir para o ensino superior. E no ensino superior, não diferente da educação básica, a gente precisa planejar, né? Precisa ter o planejamento, a gente precisa saber avaliar quais são os objetivos que a gente coloca aqui para alcançar determinado conteúdo, o que a gente precisa ter, né? A gente precisa organizar didaticamente as nossas aulas no ensino superior, para que os objetivos pedagógicos possam ser alcançados. Não é chegar no ensino superior de qualquer jeito. A gente precisa se preparar, assim como a gente também faz na educação básica. A gente não pode esquecer que o ensino superior, ao final daquela graduação, por exemplo, aquele sujeito sairá profissional em alguma coisa. Ao fim da licenciatura em letras, aquela pessoa lá sairá professor de língua portuguesa. Ao final do curso de serviço social, aquele sujeito sairá assistente social. Então nós não podemos esquecer que quando nós estamos lá no ensino superior ministrando aulas, nós estamos formando profissionais. Nós vamos colocar esses profissionais na sociedade. E o que nós temos ensinado? O que nós temos trabalhado? Como vamos desenvolver habilidades e competências necessárias para a atuação profissional dentro da sociedade? Ficam essas reflexões para estarmos aí pensando, analisando no nosso dia a dia. A gente se encontra em um outro bate-papo. Eu espero que a gente tenha, conseguido esclarecer um pouco sobre a estruturação do ensino superior.
Nos encontraremos em um outro momento, hein? Até lá, abraço.